né? Então, eu queria que vocês agora, nessa segunda parte, falassem um pouquinho, se vocês conseguirem se eleger vereadores, né? Porque vocês são pré-candidatos, né? Quais vão ser as principais linhas de atuação do seu mandato? Como vai ser a relação com os movimentos sociais? Se vocês vão priorizar a participação da sociedade no parlamento, através de audiências públicas, através de medidas de consulta sempre aos seus eleitores, como é que vocês pretendem, estão vendo isso, que é sempre uma questão muito importante para a participação política e para o mandato do vereador? Então, eu acho que, como os nossos colegas falaram, essa lógica de moeda social, que, para quem não conhece, é uma moeda local que tem circulação interna, aplicativo de carona, na verdade, a gente tem que pensar um sistema de mobilidade urbana inclusiva, que inclui aí a questão de tarifa zero, né? As cidades aqui da Baixada Santista, a caracterização física delas, elas basicamente são planas, né? Então, cadê um sistema de intermodal, né? Onde você pode pegar sua bicicleta e deixar num bicicletário com segurança e depois pegar o ônibus, o transporte coletivo, ou o próprio transporte coletivo carregar a bicicleta, como acontece em muitas cidades, né? Essa questão de mobilidade, ela é essencial. Bertioga é extensa, cerca de 40 quilômetros de ponta a ponta. Nosso colega falou aí em linhas de ônibus de 1 hora, nós temos aqui linhas de ônibus de 2 horas, né? Transporte urbano. Mas voltando para essa coisa do que fazer sendo um mandato eleito, a primeira coisa é dar visibilidade à agenda e à transparência do papel do legislativo, começando pelo próprio mandato, assim como todo o legislativo, né? As pessoas não podem ter dificuldade, por exemplo, em procurar a pauta da sessão ordinária da Câmara. Isso tem que ser muito fácil, bastaria 2 cliques, ou uma rede de WhatsApp, por exemplo, e a pessoa semanalmente receber ali a pauta daquilo que os vereadores e vereadoras estão discutindo. Né? A gente tem muito pré-candidato aí falando em inclusão digital. Na verdade, não importa a velocidade do digital, o que importa é você ter uma educação digital, saber usar, né? Afinal de contas, a gente acabou de passar por um processo de eleição federal e deu no que deu muito por causa desse mundo digital. Nós temos que saber usá-lo, né? Mais do que a velocidade A, B ou C, ou inclusão. Na verdade, o mundo digital já tem diversas reportagens que falam sobre isso e, na verdade, exclui muita gente não acessa, né? Esses bairros periféricos aí, nossos companheiros e companheiras também sabem, eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também, normalmente você tem a telefonista da rua, que é a única pessoa que tem crédito no celular naquele momento. Vide a dificuldade que as famílias estão tendo de acessar as aulas digitais, né? Aqui em Bertioga, e acredito que em muitos locais, as escolas estão imprimindo a lição de casa e deixando na porta da escola, ou ficando ali um funcionário exposto a estar atendendo as famílias e tudo mais, né? Essas lógicas, então, olha que interessante, o Partido dos Trabalhadores como um todo, ele tem uma carta compromisso, isso é muito importante reforçar, e nesse sentido, todas as candidaturas elas estão compromissadas com isso, com lógicas de autonomia, né, com lógicas que não façam a sociedade, aquela cidade, depender tanto de investimento externo, ou pior, tirando dinheiro das cidades, né? Se a gente pensar, por exemplo, em autonomia, a gente poderia, sei lá, autonomia da nossa casa, geração de energia, o que nós fazemos com o nosso resíduo, né? Seja com lixo ou mesmo tratamento de esgoto, né? Nós temos diversas tecnologias desenvolvidas no nosso país, né, que as pessoas poderiam investir, ter conhecimento disso e não depender, por exemplo, de uma empresa safada, para dizer o mínimo, que é a Sabesp, que só quer saber de lucro, né? Só quer saber desviar água do rio, né? Só quer saber, é uma empresa de capital aberto. Então, assim como são as empresas de transporte público, a grande maioria delas, né? Que o quê? Só querem levar o dinheiro do trabalhador à trabalhadora. Nesse sentido de lógica de autonomia e de participação, as sessões da Câmara, muita gente é cobrada, mas o povo não vai na Câmara dos Vereadores, o povo não acompanha. Essa lógica é muito cruel. Por quê? Porque você culpabiliza aquela pessoa que já está sofrendo, que tem o seu corpo e sua força de trabalho explorada durante 8 ou mais horas do dia, ainda chega em casa e tem que lidar com os problemas. Às vezes a rua está cheia d'água, falta luz, tem que cuidar da sua própria família, da sua própria saúde,
E numa cidade, por exemplo, como Petrópolis, que tem seríssimos problemas de mobilidade, como é que ela vai pegar um ônibus ou qualquer outro tipo de transporte e ir até a Câmara, sair de lá, sei lá, 9h30, 10 horas da noite ou até mais, e voltar para sua residência e manter uma saúde emocional, né, uma saúde dela? Isso é impraticável. Essa relação ela não é inclusiva. Se vamos utilizar de novos instrumentais, de novas ferramentas, pode ser com uso tecnológico, pode ser com uso analógico, quer dizer, se fazer presente nos bairros, as pessoas têm que estar sabendo o que a Câmara dos Vereadores está votando, decidindo, né? Não é só ver a publicação no diário, no boletim oficial das cidades, né? As pessoas têm que ter participação ativa. Nesse sentido, essa inclusão dessa participação, ela não, ela é uma lógica, sabe, de repensar o modo como o legislativo quer se fazer presente nos bairros, né? Não dá para esperar somente do povo que tem ali, que sacrifica ainda mais do que sacrifica todo dia para interferir na rotina do legislativo. O legislativo que tem que criar modos de se fazer política que integrem com as pessoas, que façam as pessoas participarem mais ativamente. Bom, é isso. Eu acho que para quem está nos ouvindo, se puder compartilhar, se puder conversar com as pessoas, as propostas, se todos pensarem nessa lógica, elas são soluções colaborativas, né? A Leia falou de associações, cooperativas, né? A solução, o melhor bem-estar para todos nós, ela se dá através do processo de troca, de escuta, que são lógicas que o legislativo deveria ser o representante disso, afinal ele é a casa do povo também, né? Ele deveria ser um processo de escuta. Quando o legislativo não é efetivo, ele significa que não tem escuta, não tem troca, né? As pessoas mal sabem, por exemplo, quem votou a favor ou contra a empresa de transporte municipal local, quem votou a favor ou contra a Sabesp, como eu já disse, quem votou a favor ou contra as leis ambientais, né? As pessoas têm que ter essa participação. Isso se dá através de um processo contínuo e formativo, né? E nós falamos também numa escola de governo, né? Numa escola de política, na verdade, porque o nosso projeto, acredito aqui de todos nós, não é só compartilhar o poder, é compartilhar a política, pensar na polis, na cidade, né? Então, as soluções, elas só se dão através de estruturas coletivas e participativas. Acho que isso é muito interessante as pessoas estarem atentas. Exatamente, até porque a tradição, inclusive da esquerda e do PT, sempre foi de um trabalho com os movimentos, com as pessoas. Não é eu que vou resolver, nós vamos resolver. É uma diferença muito grande